Hoje é um novo dia de um novo tempo. As alegrias. Dezembro chegou, mês das retrospectivas, e aqui não poderia ser diferente. Vou trazer para vocês os 3 principais vídeos sobre demissão. Infelizmente é raro, mas acontece muito. Valendo já? Olá, caçadores de emprego, sejam bem-vindos a mais um vídeo semanal no canal Empregabilidade Máxima, o lugar onde você vai aprender tudo aquilo que você precisa para manter a sua empregabilidade no nível mais alto possível. No vídeo dessa semana eu vou trazer para vocês um assunto muito importante, as melhores respostas para a pergunta por que você foi demitido. Essa é uma das perguntas mais comuns em qualquer tipo de processo seletivo, em qualquer tipo de entrevista, e geralmente é um tipo de pergunta que deixa as pessoas nervosas. E sabe por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de achar que ser demitido, sair de uma empresa é algo ruim, é algo que vai prejudicar a nossa carreira, e de fato, se você trabalha no mundo corporativo, se você tem o desejo de trabalhar em grandes empresas, você precisa tomar cuidado com as decisões que você toma na sua vida profissional, os motivos de entrada, os motivos de saída, mas fique tranquilo, ser demitido, mudar de emprego é plenamente normal e mostra para o mercado de trabalho que você está constantemente em busca de novos desafios. Então no vídeo dessa semana você vai aprender como você vai responder a essa pergunta, porque você foi demitido, de uma maneira, primeiro, honesta e que não exponha você e que garanta com que você deixe uma boa impressão para recrutadores e para selecionadores. 3 avisos importantes sobre esse conteúdo. Aviso número 1, regra de ouro de qualquer processo seletivo que você venha participar na sua vida. Nunca minta, jamais, em hipótese alguma. As respostas que você vai aprender nesse episódio são respostas para ajudar você, são modelos para ajudar você a formatar melhor o motivo da tua saída, principalmente para você aprender a não se expor e a não se prejudicar. Aviso número 2, se você, assim como muitas pessoas, tem um problema de usar a palavra demitido, não se preocupa, você pode usar a palavra desligado ou o motivo da minha saída foi XYZ. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aviso número 3, uma dúvida muito comum ainda, muita gente acredita que se você foi demitido por justa causa, existe algum tipo de marcação na sua carteira de trabalho, algo que vai deixar você marcado para sempre, como um mau profissional, alguém que foi demitido ou algo parecido com isso. Não caia nessa, isso é lenda, inclusive é crime se por um acaso algum empregador escreveu algo na sua carteira de trabalho mencionando qualquer tipo de coisa relativo a isso, você deve buscar um advogado e buscar os seus direitos na justiça. Isso é crime. Então fica tranquilo. Cada vez mais está sendo comum no mercado brasileiro as pessoas mudarem de emprego. Melhores condições, melhores salários, desafios, localização, modelo de trabalho, remoto, híbrido, presencial. Então fica tranquilo. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo alguns links que dizem que nós brasileiros vamos mudar de emprego até 10 vezes. Então fica tranquilo quanto a isso, mudar de emprego está cada vez mais bem aceito pelas empresas e faz parte do crescimento profissional, principalmente para aquelas pessoas que desejam trabalhar no mundo corporativo, trabalhar em grandes empresas. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as novidades e curta esse vídeo, por favor. E claro, compartilhe ele com quem está buscando emprego. Muita gente me pergunta: Edu, por que os recrutadores e selecionadores querem saber o motivo da minha saída, do porquê eu saí de uma empresa, talvez do porquê eu fui demitido? A razão é muito simples. Nós, recrutadores, selecionadores, as pessoas que estão buscando alguém para ocupar uma vaga que eu tenho, para fazer um trabalho, a gente precisa entender o seguinte: qual é o risco de contratação que eu vou ter sobre um determinado perfil, sobre uma determinada pessoa. Nós usamos vários mecanismos para tentar diminuir esse risco. Por quê? O menor risco quer dizer que eu recrutei uma pessoa que tem as habilidades técnicas, comportamentais e que tem o desejo de trabalhar, de fazer esse trabalho, essa posição que eu estou conduzindo dentro desse processo seletivo. Uma das maneiras de nós, recrutadores, garantirmos que o risco de uma contratação vai ser baixo é justamente entender o que essa pessoa está buscando e principalmente como ela agiu e como ela trabalhou nas experiências profissionais passadas. Por exemplo, se por um acaso eu estou entrevistando você e você diz que o motivo da tua saída do seu antigo emprego foi que o teu gestor era um gestor muito enérgico, muito centralizador, e na empresa que eu estou conduzindo um processo seletivo eu sei que tem um gestor assim e que é uma empresa, por exemplo, que faz microgerenciamento, provavelmente você não se daria bem em termos de cultura, que é como as coisas são feitas no dia a dia, e aí o teu risco passa de ser um risco baixo
para ser um risco médio e talvez um risco alto. Por isso que eu vou sempre perguntar para qualquer tipo de candidato que esteja participando de um processo seletivo comigo, qual foi o motivo da tua saída? Qual foi o motivo da tua demissão? E aqui é importante você saber o seguinte: ser demitido quer dizer que um contrato entre você e a empresa foi cancelado, não existe mais. E um ponto aqui que é importante, é um contrato comercial. Novamente, muitas pessoas acreditam que essa relação trabalho, trabalhador e empregador é uma relação romântica. Não caia nessa, é uma relação de trabalho, um contrato comercial onde você está trocando sua mão de obra por uma remuneração. E é por isso que a gente usa termos de outras áreas, como vendas, administração, para processos seletivos. Aqui vão as 6 melhores respostas para a pergunta por que você foi demitido. Resposta número 1, falta de alinhamento com o gestor/líder. Essa é uma situação muito comum, principalmente para as pessoas que são recém-contratadas ou para as pessoas que acabam tendo uma mudança de gestor ao longo da carreira dentro de uma experiência profissional. E isso é muito simples da gente entender. Você estava acostumado com um certo tipo de gestão, uma gestão, por exemplo, que era centralizadora, uma gestão, por exemplo, que deixava você trabalhar com mais liberdade, talvez uma gestão parceira, e em algum momento essa gestão mudou e você não se adaptou ao estilo de você ser liderado. Pode parecer besteira, mas isso é muito comum e faz muita diferença. E os RHs, recrutadores e selecionadores, eles já entenderam que é importante sim o papel do líder no desenvolvimento da sua equipe, no desenvolvimento das pessoas que suportam ele. Não é à toa que esse é o maior desafio das empresas e é por isso que se investe em tanto em treinamento e desenvolvimento de lideranças. Então, se esse foi o motivo da tua saída, de você ter sido demitido de uma experiência profissional passada, fica tranquilo que já está explicado. Resposta número 2, falta de alinhamento com a empresa, e é uma resposta que anda colada com a resposta número 1. Existem muitas empresas que são compradas, são vendidas, são fusionadas com outras empresas e de repente nasce uma nova cultura. Relembrando rapidamente o que é cultura organizacional, como as coisas são feitas no dia a dia, os protocolos, os processos. Tudo isso é cultura e cada vez mais tem importância na nossa vida. E para você que está buscando emprego, é importante você saber minimamente como é a cultura de uma empresa. Da mesma maneira que você pode não se adaptar a um gestor que seja centralizador, que seja, por exemplo, cheio de processos e de microgerenciamento, ou um gestor que deixa as coisas mais soltas, você também pode não se adaptar à cultura de uma empresa. É por isso que muitas pessoas que mudam de segmento acabam não se adaptando a esse novo segmento. Então, não me adaptei à cultura da empresa, a como essa empresa fazia os negócios, é um motivo válido que com certeza não vai te expor de maneira nenhuma para recrutadores e selecionadores. Resposta número 3. A empresa fechou as portas. Essa é uma resposta óbvia, infelizmente também bastante comum, que mostra que o motivo de você ter sido desligado, saído, demitido, foi que a empresa fechou as portas e encerrou as operações. Como você bem sabe, nós que produzimos vídeos, conteúdos no YouTube, precisamos do seu engajamento, precisamos da sua ajuda. Sinaliza para o YouTube que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é um sinal de que o meu trabalho está ajudando você a conseguir emprego ou vai ajudar as outras pessoas que você conhece a entenderem como é que os processos seletivos funcionam e elas vão ser bem-sucedidas nessa busca por emprego e por melhores oportunidades profissionais. Então, ative o sininho, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Resposta número 4, reestruturação da área ou reestruturação da empresa. Outra situação muito comum no mundo empresarial, na cultura empresarial, culturas organizacionais. As empresas se reestruturam, elas se unem, são compradas, são vendidas. E muitas vezes quando uma empresa ela é comprada, vendida ou ela é fusionada com uma outra empresa, ou seja, quando juntam-se uma ou mais empresas em uma organização só, muitas áreas acabam tendo sobreposição de trabalho. O que é isso? Eu tenho uma pessoa que faz o mesmo trabalho que a outra ou uma área que faz o mesmo trabalho que a outra. E aí é muito fácil da gente entender quando isso acontece. Eu não preciso necessariamente ter essas duas áreas ou as mesmas pessoas fazendo as mesmas funções, porque não vai ter trabalho suficiente para eu, empresa, conseguir manter essas pessoas trabalhando. Geralmente, quando isso acontece, a liderança toma uma decisão e elas escolhem como vai ser essa nova estrutura organizacional. Invariavelmente, alguém vai precisar ser realocado em outras áreas ou mesmo ser desligado, sendo demitido. Então, esse é um motivo muito comum, cada vez mais comum, aliás, principalmente com todas as mudanças que nós estamos tendo na nossa economia brasileira. Então, fique tranquilo, caso você tenha sido desligado ou demitido, de você dar essa resposta. Mas fique atento a uma determinada situação. Muitas pessoas
acabam alegando para recrutadores e selecionadores que o motivo de saída foi uma reestruturação da empresa. E aí, o entrevistador ele vai fazer uma pergunta muito simples. Entendi, candidato, candidata. Quantas pessoas foram desligadas, demitidas junto com você? É muito estranho se você der uma resposta do tipo, só eu. Então não teve uma reestruturação propriamente dita na área. Você deve ter sido desligado por outros motivos. E isso fica estranho se você responder que na empresa inteira, na área inteira, só você foi desligado. Perceba, não estou dizendo que você precisa mentir e principalmente não estou dizendo que não é verdade. Mas isso pode dar uma impressão negativa por parte do recrutador e do selecionador, entende? Não faz sentido na área inteira só você ter sido desligado por uma reestruturação. Encontre uma verdade e tente explicar isso de uma maneira que você não sinta prejudicado e que você talvez não sinta vergonha de falar. Resposta número 5, mudança de local. Também muito fácil da gente entender, a empresa mudou o lugar onde ela estava, a localização dela, e você não tinha mobilidade para acompanhar essa empresa para esse novo lugar. Resposta número 6. Falta de reconhecimento, desenvolvimento e novos desafios. Também é um motivo bastante comum do porquê as pessoas são demitidas, pedem demissão, saem das empresas. Chega uma hora que, invariavelmente, talvez você fique um pouco grande para aquele ambiente que você está, você tem uma ambição de ter novos desafios, de fazer mais atividades, talvez de uma promoção, talvez de você ser reconhecido, talvez de um aumento salarial, e infelizmente aquele ambiente organizacional, aquela empresa não consegue oferecer isso para você, por vários motivos. Isso vem se tornando cada vez mais comum com a velocidade das gerações, com as expectativas que as gerações têm sobre os seus empregos. Então, se por um acaso você foi demitido, desligado por uma empresa e esse foi o motivo, pode ficar tranquilo. O ponto de atenção aqui é o que você estava buscando que essa empresa foi incapaz de te dar. Talvez uma promoção, essa promoção era apenas um cargo, ou você queria ter um reconhecimento financeiro, aumento salarial. Você gostaria de ter um escopo, um desafio maior? Que desafio é esse? Lembre-se sempre que o recrutador e o entrevistador, ele vai comparar o contexto da sua saída, principalmente das últimas experiências profissionais, com o contexto que a empresa está vivendo hoje. Por quê? Porque ele quer garantir o máximo possível que o risco da sua contratação seja baixo. E o que é isso? Que você corresponda às expectativas da empresa e vice-versa. Como eu falei no começo desse vídeo, a pergunta por que você foi demitido é uma pergunta clássica de processo seletivo. Praticamente em qualquer entrevista que você fizer, você vai precisar responder essa pergunta. E ela é irmã de uma pergunta também muito clássica de processos seletivos. Por que eu deveria te contratar? E se você tem dúvidas sobre como responder essa pergunta, dá uma olhada no card aqui em cima, que claro, eu fiz um vídeo sobre isso. Bom, agora que você já sabe os principais motivos de saída e principalmente como responder eles de uma maneira a não se expor, de uma maneira apropriada em processos seletivos, eu preciso te dar alguns avisos. Primeira coisa, se você não se identificou com nenhuma dessas respostas e nenhum desses motivos, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo normal, porque cada história profissional, cada experiência profissional, ela é única. E o meu grande objetivo aqui foi ensinar você de uma maneira muito básica a como você falar para recrutadores e selecionadores que aquele contrato entre você e o seu ex-empregador, ele foi quebrado, ele foi encerrado e qual foi o motivo disso. Mas eu também sou obrigado a dizer que não existe uma resposta certa. O que eu trouxe aqui foram exemplos de respostas que não vão te comprometer. Se por um acaso você quer pensar numa resposta certeira, não deixando dúvidas sobre o motivo das suas saídas, das suas experiências profissionais, a receita é simples. Vamos lá. Fale a verdade, não se exponha, evite você falar mal dos seus gestores das empresas em que você trabalhou, não dê detalhes demais e principalmente não seja superficial demais, dando uma ideia de que você está apressado, que você quer passar por essa resposta logo. Isso pode gerar algum tipo de desconfiança, principalmente para recrutadores e selecionadores mais minuciosos e mais desconfiados. Não posso encerrar esse vídeo sem falar das demissões por assédio, seja um assédio sexual, assédio moral, ainda muito comum no mundo empresarial nas empresas. Se por um acaso você se desligou por esse motivo, antes de mais nada, busque os seus direitos, é algo grave e você pode usar alguma das respostas que eu trouxe para você como exemplo para você deixar claro o porquê você saiu. Não precisa entrar em detalhes, inclusive eu até te aconselho que você não entre nesse tipo de detalhe durante um processo seletivo. Por quê? Porque estamos lidando com a percepção de outras pessoas e a gente não sabe qual é o tipo de moral, qual é o tipo de percepção, como o entrevistador e o selecionador ele vai avaliar esse tipo de conduta, esse tipo de relato. Então se reserve e se proteja.
E por fim, não importa o motivo da sua demissão, tente sempre contextualizar o entrevistador ou empregador sobre o que te levou a você sair ou você ser demitido. Lembre-se, é importante ser honesto, falar sempre a verdade e você vai conseguir isso contextualizando o entrevistador sobre o cenário que você estava vivendo. Chegamos ao final de mais um vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Antes da gente ir, quero fazer um convite para você visitar o nosso perfil no Instagram, tem diversos conteúdos lá. Tem muita gente que não consegue assistir os nossos vídeos durante a semana, mas tem ali 1, 2, 3 minutinhos para dar uma olhada no Instagram. Temos carrossel, temos pequenos cortes, temos também dicas de entrevista, de networking, de tudo aquilo que cerca a sua empregabilidade. Dá uma visitinha lá, siga a gente no Instagram, siga a gente no Spotify, se inscreva no canal e principalmente compartilhe esse conteúdo com quem está buscando emprego. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, te vejo na semana que vem. Calma, fica aí, não vai embora não, tem mais um vídeo pra você. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu vou trazer os principais sinais que mostram que você será demitido. Por que é importante você saber reconhecer, identificar esses sinais? Por dois motivos. Motivo número 1, ninguém gosta de ser demitido. Então é importante você saber reconhecer os sinais de demissão, justamente para lidar com a sua frustração. E o segundo motivo é para você já começar a trabalhar o seu próximo emprego. Afinal, como eu sempre digo, nenhum emprego é para sempre. Mas esse vídeo seria incompleto se eu só trouxesse para você os sinais que mostram que você vai ser demitido. A demissão, assim como a contratação, é uma consequência. Qual é a consequência de uma contratação? Existe um trabalho que precisa ser feito e precisamos de alguém para realizar esse trabalho. Quais são as consequências de uma demissão? Eu separei em dois tipos de consequência. O que eu chamo de consequência empresarial, que basicamente não tem nada a ver com você, e as consequências individuais, que aí sim tem a ver com você. Ou seja, nem sempre que você é demitido, a culpa é sua, mas às vezes sim, a culpa é sua, e eu vou trazer para você quais são esses principais motivos que levam uma empresa a desligar você. Um aviso super importante. Os sinais isolados não querem dizer propriamente dito que você vai ser desligado, que você vai ser demitido. Pode ser o prenúncio, pode ser a preparação do terreno para uma demissão, mas provavelmente ainda tem coisas que podem ser feitas. A não ser o último sinal, que esse sim, quando esse sinal aparece, é um sinal muito claro de que já existe uma demissão programada, e aí é importante você saber identificar ele para entender quando essa possível demissão ela vai acontecer, ou no curto ou no médio prazo. E é claro, como você já sabe, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com quem está buscando emprego, siga a gente no Instagram e no Spotify. O primeiro conjunto de possíveis causas que levam a uma demissão eu chamo de decisões empresariais. O que são as decisões empresariais? São decisões que afetam todos os níveis de todas as áreas e que basicamente você não consegue fazer nada a respeito. Você tem pouco poder de influência ou para mudar, para alterar ou mesmo para fazer algum tipo de veto. Afetam você e ponto final. Fusão e aquisição com outras empresas ou mudança de estrutura. Como a gente sabe, o mundo dos negócios está cada vez mais rápido, mais dinâmico e é muito normal empresas serem compradas, empresas serem vendidas, empresas serem fusionadas com outras empresas e isso quase sempre leva a uma mudança de estrutura. E essa mudança de estrutura, na grande maioria das vezes, vai mostrar o quê? Que temos duas ou mais pessoas fazendo o mesmo trabalho. Isso quer dizer que a empresa terá um custo, uma despesa muito maior para uma função que ela não precisa. Quando isso acontece, é normal ou ter um redesenho organizacional para as empresas recolocarem essas pessoas que em tese estão na mesma área, realizando o mesmo trabalho, ou infelizmente essas pessoas são desligadas. Então fique atento, fique atenta, se eventualmente a sua empresa for comprada, for vendida ou for fusionada com uma outra empresa, porque eventualmente pode existir essa situação, esse redesenho e o demitido ser você. Mudança de localidade ou encerramento das operações são dois temas muito óbvios. Ou a empresa vai mudar de lugar, vai mudar de bairro, de cidade, de estado, e você infelizmente não tem mobilidade para acompanhar ela, ou, muito mais comum ainda, devido à crise dos negócios, devido às dificuldades do mercado, a empresa pode encerrar as operações porque ela não conseguiu se manter e aí, infelizmente, todo mundo tende a ser demitido. Troca de liderança da empresa ou do gestor direto. Esse é um dos fatores mais comuns que levam à demissão, ao desligamento das pessoas, porque uma troca de gestor, uma troca de líder empresarial
dita como as coisas acontecerão, como de fato será o trabalho. Então, por exemplo, nós podemos ter profissionais líderes que são mais voltados a custos, temos líderes que são mais voltados ao desenvolvimento das pessoas, líderes que têm um estilo de gestão mais aberto, líderes que têm um estilo de gestão mais próximo, fazendo um microgerenciamento dos seus liderados. Então, tudo isso pode impactar em, primeiro, como o líder se adapta ao ambiente que já existe na empresa, qual é a cultura, como esse líder deseja que o dia a dia aconteça e principalmente a sua adaptação a todo esse cenário. E é claro, existem líderes que têm o costume de toda vez que eles mudam de empresa, eles trazem a sua equipe, as pessoas que já trabalharam com ele no passado, porque essas pessoas sabem como esse líder funciona, sabem qual é o tipo de cultura que ele gosta. E isso pode ser um diferencial entre quem vai ser demitido e quem vai ficar na empresa. Se você quiser saber com mais detalhes sobre sistemas de demissão, de como você responde a pergunta por que você foi demitido, fica tranquilo. Fiz um vídeo sobre isso, tá no card aqui em cima e também tá no card do vídeo. E não se esqueça, dê like nesse vídeo também e nos outros vídeos que você gostar. Agora eu vou trazer os aspectos individuais que são de responsabilidade do indivíduo, da pessoa que está trabalhando, do profissional. Comportamentos são todas as nossas ações e reações ao dia a dia do nosso trabalho, a tudo aquilo que acontece no nosso ambiente profissional. Eu separei para vocês os 8 principais comportamentos que levam a uma demissão. Pessoas que reclamam o tempo inteiro. Pessoas que reclamam o tempo inteiro são um saco para os colegas, são um saco para os gestores, são um saco para todo mundo. As pessoas que reclamam o tempo inteiro nunca são bem-vindas em lugar nenhum. A questão não é, por exemplo, você reclamar esporadicamente sobre alguma coisa, sobre, por exemplo, a temperatura do ar, sobre, por exemplo, o horário do almoço ou algo parecido com isso. É tudo aquilo que acontece e você reclama. E não é uma crítica positiva, não é uma crítica construtiva, é sempre uma crítica negativa. Então você acaba muitas vezes sendo visto como a laranja podre, aquela pessoa que sempre contamina as outras pessoas com seu excesso de crítica. O segundo comportamento que certamente leva à demissão é a fofoca. Caso você seja o fofoqueiro, a fofoqueira, o narrador da Rádio Peão, mude esse comportamento. Por quê? Porque isso é extremamente negativo para sua imagem profissional. Você que fica comentando da vida pessoal e da vida profissional das outras pessoas, criando fofoca, criando fuxico onde não tem. Isso é muito ruim e isso certamente pode levar o seu gestor a demitir você, caso ele entenda que você está fazendo mal para o time dele e até mal para a empresa. O terceiro comportamento que leva à demissão é a pessoa tóxica, ou também conhecido como dementador, que é aquela pessoa que suga a energia vital das outras pessoas, aquela pessoa que sempre tem palavras negativas, que tem uma energia muito baixa, que sempre leva a equipe, o time ou mesmo até a empresa pro buraco. Por quê? Porque ela nunca tem opiniões positivas, ela nunca oferece críticas construtivas, ela nunca traz a solução. Aquela pessoa que só pensa no problema, mas nunca pensa na solução. Só pensa nas coisas negativas que esse problema vai trazer para ela e vai trazer para a empresa. Quarto comportamento que leva a uma demissão, o desmotivador, ou também conhecido como coach de fracassos, que é aquela pessoa que nunca vai incentivar a equipe, os pares a fazer nada de novo, a tentar nada de novo. E sempre que surge alguma coisa nova, ou uma inovação, ou um fluxo novo, um processo novo, alguma coisa que faça com que a equipe produza mais, por exemplo, ele nunca vai trazer palavras motivadoras e incentivadoras à novidade, ao progresso. Ele sempre vai querer manter as coisas do jeito que estão. O quinto comportamento é o rebelde, que é aquela pessoa que não respeita os seus pares, o gestor, as outras pessoas das outras áreas, ou porque ela está sempre certa, ou porque ela não gosta do trabalho das outras pessoas, e ela sempre faz questão de mostrar o ponto de vista dela, e ela acaba não fazendo aquilo que ela é paga para fazer, ou acaba gerando um clima muito ruim no time, na empresa, nas outras áreas. Isso é extremamente negativo para sua carreira e para sua reputação profissional também. Sexto comportamento, o anacrônico, que é aquela pessoa que ela simplesmente odeia qualquer tipo de inovação, principalmente inovação tecnológica. Na grande maioria das vezes, ou ela vai se tornar rebelde para a implantação dessa nova tecnologia, ou ela vai ser reativa. Ela não vai fazer nada a não ser que mandem ela fazer efusivamente. Olha, fulano, você precisa fazer isso, porque se deixar pela livre e espontânea vontade dela, ela vai continuar trabalhando exatamente do mesmo jeito que ela vem trabalhando há anos. O sétimo comportamento, o preguiçoso, o procrastinador,
que é aquela pessoa que demora para entregar as tarefas dela, ela sempre entrega tudo no último dia, ou mesmo até passa o limite do prazo para fazer as coisas. É aquela pessoa que sempre fala, amanhã eu faço, depois eu faço, isso não é a minha prioridade, e aí acaba tendo um desenvolvimento muito lento. Ele acaba até fazendo o trabalho que ele é pago para fazer, mas de uma maneira lenta, e muitas vezes esse comportamento pode desmotivar ou mesmo pode contaminar as outras pessoas da equipe, da empresa e até das outras áreas também. E por fim, o 8º comportamento que certamente leva a uma demissão, se não levar para a cadeia, comportamento assediador, seja assédio verbal, seja infelizmente o assédio sexual. Então esse é um comportamento que é quase certo, quando ele é descoberto, alguma coisa será feita, ou uma demissão mais cadeia. Se por um acaso você fez uma autoanálise agora e reconheceu um ou mais desses comportamentos em você, primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: se eu fosse um gestor, eu gostaria de me ter na equipe? Se a resposta for não, essa é uma excelente oportunidade de autodesenvolvimento para você buscar novos comportamentos para coibir um ou mais desses comportamentos tóxicos que eu trouxe para você. Segundo ponto, se você entende que você precisa de uma ajuda para mudar esses comportamentos, primeira dica é, fica tranquilo, ainda bem que você identificou isso. Busque uma ajuda especializada, um terapeuta, um psicólogo, eventualmente um psiquiatra, para ajudar você a desenvolver novos comportamentos, novos hábitos que não sejam tóxicos, mas que sejam hábitos que gerem valor para sua vida pessoal e principalmente para sua vida profissional. E como eu sempre digo, a melhor estratégia para você sempre conseguir os empregos que você deseja, evoluir na sua carreira, é você ter uma reputação profissional positiva. E se você escutou esses 8 comportamentos e ficou incomodado com esse tema, reputação profissional, fica tranquilo, eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui em cima no card, também vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, sobre reputação profissional positiva. Quais são os comportamentos que levam você a ter uma reputação positiva, as pessoas enxergarem você como um bom profissional, as pessoas indicarem você tanto para oportunidades internas das empresas que elas trabalham, ou eventualmente para oportunidades externas. E essa sim é uma das melhores, se não a melhor estratégia para manter a sua empregabilidade no nível mais alto possível. Dá uma olhada aqui em cima e aqui embaixo. Segundo aspecto individual que certamente pode levar a uma demissão, falta de produtividade. Falta de produtividade não é trabalhar mais. Falta de produtividade não é produzir mais daquilo que é combinado. Falta de produtividade, baixa performance, quer dizer que você não consegue nem fazer o mínimo, você não consegue nem entregar o mínimo daquilo que você foi contratado para fazer. Eventualmente isso pode acontecer, as pessoas têm maus dias, as pessoas muitas vezes têm problemas pessoais que podem afetar muitas vezes 1, 2, 3 dias de trabalho, às vezes uma semana, às vezes um mês. O grande problema é o seguinte: você é reconhecido muito mais pela baixa produtividade do que pela alta produtividade. Ou simplesmente você é a pessoa que é ruim de trampo. Tome muito cuidado com isso, pode comprometer o seu atual emprego e principalmente pode comprometer a sua reputação profissional. Garanto para você, ninguém quer ser conhecido como uma pessoa ruim de trampo. Terceiro aspecto individual que pode levar a uma demissão: falta de competência técnica. Vou trazer um exemplo cada vez mais comum de quem trabalha em empresas. A empresa que você trabalhava, nacional, foi comprada por uma empresa americana. A partir de um certo nível, todas as pessoas vão precisar ter reuniões semanais com uma matriz e essa reunião vai ser em inglês. Você, como a maioria dos brasileiros, não fala inglês, até consegue enrolar, você até consegue entender, mas você não consegue ter uma comunicação verbal. O inglês, como a gente sabe, não é uma habilidade que você aprende do dia para a noite. Ou seja, você passa a ter um problema técnico e isso certamente pode te levar à demissão. Então é importante você ter uma consciência daquilo que você consegue aprender tecnicamente no curto, médio e longo prazo. Idiomas, via de regra, são necessários muitos anos para você ter um mínimo de fluência. E aqui cabe um aviso: fluência é verbal. Hoje em dia, com toda a ajuda de tecnologia que nós temos, com tradutor online, a gente consegue receber um e-mail em outra língua, copiar, colar no Google e ter ali a tradução literal. Mas falar, se comunicar verbalmente, não. Então, se por um acaso você entende que esse é um ponto que você precisa melhorar, comece agora, porque se por um acaso essa situação que eu contei acontecer com você, você tem pouco ou nenhum risco de ser demitido. E o quarto e último comportamento individual que pode levar a uma demissão são erros graves. Todo mundo erra, é normal, mas existem alguns tipos de erros que, quando eles acontecem, invariavelmente representam um erro muito grande para a sua carreira
e provavelmente ou você vai ser demitido ou você vai ter um feedback muito negativo. Para deixar muito claro o que é um erro grave, um erro que custa para a empresa, eu sempre trago um exemplo de uma empresa em que eu trabalhei há muitos anos atrás. Essa empresa era uma empresa de varejo, então a gente tinha serviços, a gente tinha produtos que eram vendidos o ano inteiro. Mas nós tínhamos duas grandes datas que eram datas especiais, onde o faturamento aumentava muito, 30%, 40%. Dia das Mães e o Natal. O que nós fazíamos nessas duas datas? Nós enviávamos para os nossos clientes um catálogo com todos os produtos que seriam lançados específicos para essas duas datas. A pessoa que cuidava do envio desses catálogos, ela cometeu um erro no CEP. Por um lapso dela, os números de CEP foram ao contrário e ela não fez nenhum tipo de checagem que ela sempre fazia. Resultado, ela passou as etiquetas de CEP para os catálogos para o correio, os correios entregaram. 2 ou 3 dias depois, a empresa recebeu todos esses catálogos de volta e isso comprometeu um faturamento que era esperado de, por exemplo, 40% acima, foi só 20% acima daquilo que foi planejado por conta desse erro. Obviamente, a pessoa não fez isso porque ela quis, mas foi um erro muito custoso, que não só custou sobre impressão dos catálogos, envio, mas principalmente do planejamento de vendas de uma das duas datas mais importantes do ano. Obviamente, essa pessoa foi demitida e eu sempre trago esse exemplo para a gente entender o que é um erro grave. Erros pequenos, falta de atenção, falta de planejamento, quando não traz nenhum tipo de custo para a empresa, é normal a gente cometer. O grande problema é quando um erro compromete o core business da empresa. Invariavelmente, isso é um sinal muito forte de demissão. Se você chegou até aqui, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem está buscando emprego. Sim, chegamos neles, os sinais de que você será demitido. Sinal número 1, feedbacks ruins. Não existe um número certo de quantos feedbacks ruins você pode receber que vão, de fato, levar a uma demissão. Algumas pessoas são demitidas, inclusive, sem ter nenhum tipo de feedback. Algumas empresas nem têm essa cultura ainda. Simplesmente, no belo dia, a pessoa chega para trabalhar, como ela faz sempre, o gestor ou o RH chama ela numa sala e ela é desligada sem saber o porquê. Se isso acontecer, não tem muito o que falar, porque vai ser um evento, você não teve nenhum direcionamento daquilo que está sendo positivo e daquilo que está sendo negativo no seu trabalho. Existem empresas que, graças a Deus, já têm uma cultura de feedback, já têm um processo de feedback implantado e muito sólido. O problema aqui não é ter um feedback ruim, não é ter 10 feedbacks ruins. O problema aqui é quando o feedback positivo, ele é a exceção. Você só recebe feedbacks negativos e você não consegue corresponder a esses feedbacks de uma maneira positiva. Você não consegue mudar a situação que leva a um feedback negativo. Então preste muita atenção. Caso você receba uma indicação, caso você receba uma opinião, um retorno sobre um comportamento, sobre algo que você faz, e esse algo, esse comportamento, você não consegue transformá-lo em algo positivo ou você não consegue corresponder às expectativas apontadas. Caso isso seja uma regra e não uma exceção, é um sinal bastante forte de que você pode estar correndo risco de demissão. O segundo sinal de que você será demitido é quando o seu gestor começa a te tratar de forma diferente. Ele era muito próximo de você e de repente ele mudou o comportamento dele, começou a ficar mais distante, mas se manteve próximo dos seus outros colegas, das outras pessoas do time. Ou o contrário, ele nunca foi próximo e de repente ele começa a ficar próximo de você e ele não tem a mesma proximidade com as outras pessoas do time. Gestores, pode parecer besteira, mas são gente como a gente e muitas vezes não conseguem esconder as suas emoções. Alguns gestores, ao acionarem o desligamento do funcionário ou muitas vezes ao saberem que um funcionário será demitido contra a vontade dele, ele não consegue esconder aquilo que ele está sentindo. Então muitos gestores sentem alívio, muitos gestores, querendo ou não, sentem pena, muitos gestores se sentem culpados e eles não conseguem esconder isso de você. Então fique atento com uma mudança muito abrupta de comportamento do teu gestor. Se ele era muito próximo, ficou distante, tente entender o porquê. Se ele era muito distante e ficou próximo, tente entender também o porquê. São sinais sutis que você precisa prestar muita atenção. Agora sim, o que você estava esperando. O maior sinal de que você será demitido, sabe qual é? Perda de recursos. Pensa comigo, sempre que alguém é promovido, o que a pessoa ganha? Obviamente, um aumento do salário, alguma coisa relacionada à sua remuneração, por exemplo, algum benefício que ela não tinha, e ela ganha mais recursos. Ou ela vai ganhar mais responsabilidade,
ou ela vai ganhar, por exemplo, algum equipamento para fazer o trabalho dela melhor, ou ela vai ganhar, por exemplo, um time, uma liderança. E o caminho contrário disso é quando a empresa começa a tirar os seus recursos. E o que são recursos, afinal? É tudo aquilo que você tem à sua disposição que permite com que você faça o seu trabalho bem feito ou que faça o seu trabalho da maneira que você vem fazendo. Alguns exemplos clássicos de recursos: autonomia, controle da sua agenda, gestão de time, responsabilidades, capital político. Você quer ver uma perda de capital político que as pessoas muitas vezes não têm noção de que elas deixam passar e é um sinal muito grave de que ela pode ser demitida? Você era chamado para reuniões, para novos projetos e de repente isso não acontece mais. Então tudo aquilo que for uma perda significativa de algum recurso que você tem, fique de olho. E nem sempre recurso vai ser, por exemplo, uma máquina boa para você trabalhar, um computador, um celular. Não é nada disso. Sempre vai começar com algo sutil. Você vai deixar de ser chamado para uma reunião, você vai perder a gestão de uma certa área, você, por exemplo, vai começar a ser liderado por um par seu. Então tudo isso envolve perda de recursos e é um sinal claro de que as coisas vão mudar, ou mesmo um sinal muito claro, talvez o mais forte de todos os sinais, de que você vai ser demitido e a empresa está preparando o terreno para essa demissão. Mas aí você me pergunta: beleza, Eduardo, gostei desse vídeo, muito bom, trouxe as causas empresariais e individuais, trouxe os principais sinais, mas e aí, o que eu faço? Primeira coisa é o seguinte, você precisa ficar muito calmo. Por quê? Se for uma decisão empresarial, como eu falei, você quase não vai poder fazer nada, está fora da sua responsabilidade, você é quase consequência direta da decisão de alguém. Ok. Quando for algo individual, a melhor coisa é você ficar calmo, você chamar o seu gestor para conversar e entender de fato se há alguma coisa que pode ser feita ou não, expor para ele as suas angústias, aquilo que você entende que você pode melhorar, você entender aquilo que é necessário ser melhorado. E aqui uma dica: quando uma empresa toma a decisão de mandar uma pessoa embora, de desligar essa pessoa, de demitir, raramente ela volta atrás. Por isso é importante você saber reconhecer os sinais que levam a uma demissão, mas mais do que isso, entender as causas. Como eu já falei, causas empresariais, você não vai ter nada a ver com isso, vai ser muito mais uma consequência para você. Agora, as causas individuais, sim, são de responsabilidade sua. E muitas vezes você consegue até reverter uma demissão ou o planejamento de uma demissão, ou eventualmente você não conseguiu reverter a demissão, mas você vai deixar uma boa impressão, a sua reputação profissional não vai ser atingida. Agora, se eventualmente você não fizer nada, você for demitido por causas individuais, certamente as suas referências profissionais não serão positivas, bem como a sua reputação. Mas mais do que isso, você vai continuar tendo o mesmo problema. E aí é o que eu sempre digo, você só vai mudar de cela, porque o problema vai ser o mesmo. O problema não é aonde você está, o problema é você. Então é importante ter essa consciência sobre aspectos empresariais e sobre aspectos individuais. Empresarial você não vai mudar, o individual sim. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, foi mais um vídeo que produzimos para você. Não se esqueça, curta, compartilha, dê o like nesse vídeo. Até a semana que vem e eu tenho certeza que até lá você vai conseguir o emprego que você quer. Ei, calma aí, não se esquece, antes de ir embora, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, nosso perfil do Instagram tá, ó, uma uva. Tem mais um vídeo. Você foi demitido de surpresa e perdeu o rumo? Você tá com raiva do seu chefe que te demitiu? Você não tem a menor ideia do que vai fazer para pagar as contas no final do mês? Você não sabe como vai fazer para conseguir um novo emprego? Calma! Não é o fim do mundo e no vídeo dessa semana eu vou te ensinar como transformar essa situação ruim numa situação boa. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig e esse é o canal Empregabilidade Máxima. Eu sou especialista em empregabilidade e carreira e, como eu sempre digo, nenhum emprego é para sempre. E no vídeo dessa semana nós vamos falar justamente sobre isso. O que fazer quando se é demitido de maneira inesperada? Ser demitido é sempre ruim, não importa a situação, não importa o contexto. Algumas pessoas ficam tão chocadas, ficam tão paralisadas que elas não sabem o que fazer. E é justamente para ajudar essas pessoas que eu fiz esse vídeo. Mas antes, você já sabe, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e o mais importante, compartilhe esse vídeo com quem está buscando emprego ou com quem acabou de ser demitido de maneira inesperada, acabou de ser demitido de surpresa e não sabe o que fazer, está paralisada, está chocada, está triste
Você sabia que muitas pessoas entram em depressão ao serem demitidas? Então manda esse vídeo para essas pessoas. E a primeira coisa que você deve fazer ao ser demitido de surpresa é seja profissional. E se você tem dúvida do que agir de forma desrespeitosa e pouco colaborativa, eu vou te trazer alguns exemplos práticos. Dá uma olhada. Não cumprir com o que foi combinado. Por exemplo, combinou que iria cumprir o aviso prévio e sumiu. Começou a falar mal do ex-gestor e da empresa aos colegas de trabalho e para o mercado de trabalho. Revelou assuntos sigilosos da área em que trabalha ou mesmo da empresa para outras pessoas. Má educação com as pessoas da empresa, ex-colegas ou mesmo com a pessoa que vai entrar no seu lugar. Mesmo sendo demitido de forma inesperada, de surpresa, mantenha sempre o profissionalismo. Sabe por quê? Porque isso vai colaborar muito para sua boa reputação. E caso você não saiba, é muito comum ex-gestores recontratarem profissionais no futuro. Por quê? Porque muitas vezes eles tiveram que demitir essas pessoas por algum motivo, por exemplo, uma crise na empresa, corte de custos, e depois que esse momento passar, os gestores têm a liberdade, têm a escolha de recontratar novas pessoas. Então não caia na besteira de você xingar o teu chefe, de você ficar de mau humor, de você não cumprir com aquilo com que você acordou com o seu gestor. Outra coisa muito importante, pense nas suas referências profissionais, principalmente para as pessoas que trabalham em empresas e trabalham em cargos executivos. Uma boa referência profissional é um excelente sinal de que você tem uma empregabilidade alta. E é justamente isso que nós queremos, manter a sua empregabilidade sempre no nível mais alto possível. Garanta uma boa referência profissional. Conforme eu falei no item anterior, cumpra com tudo aquilo com que você se comprometeu. E o que é importante nesse item aqui? Entender de fato qual foi o motivo da sua demissão. Você precisa saber se você foi desligado por exemplo, um problema comportamental, se você não tinha as competências técnicas. É importante você garantir que eventualmente você foi desligado simplesmente por questões alheias a isso, porque ninguém vai indicar um profissional que tem mau comportamento ou um profissional, por exemplo, que não tem as competências com que o negócio precisa. É muito importante saber se as suas ações não deram justificativa para o empregador te desligar. Por exemplo, absenteísmo, um mau comportamento, se você, por exemplo, não batia as metas, tinha uma má performance. Novamente, isso vai garantir com que você tenha boas referências profissionais para futuros processos seletivos, incluindo com que você seja indicado por ex-colegas e ex-gestores para novas oportunidades profissionais. É muito comum o famoso QI, que indica, e ninguém indica ninguém que não tenha plena confiança, tanto no bom comportamento quanto numa boa performance. E se por um acaso você ainda tem dúvidas sobre o que é referência profissional, como é coletada, para que serve uma referência profissional, qual a importância de uma boa referência profissional, eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso, tá aqui em cima, um vídeo completo. Me atrevo a dizer que talvez seja o vídeo mais completo sobre referências profissionais que temos no YouTube. Dá uma olhadinha aqui em cima. E por último, faça o básico funcionar. Muitas pessoas se esquecem do LinkedIn, se esquecem de manter o currículo atualizado, se esquecem de como realizar uma boa entrevista de emprego. Isso quase sempre é um erro, porque nenhum emprego é para sempre e nunca se sabe quando você vai ser desligado, quando você vai ser demitido. Então mantenha sempre essas 3 ferramentas básicas na busca de emprego que garantem a sua empregabilidade sempre atualizadas e sempre prontas para serem usadas. Quais são, por exemplo, os principais erros que as pessoas cometem na redação de um currículo? Evite cometer erros como erros de digitação, informações desatualizadas, erros de ortografia, redação pobre e simples, fontes variadas com tamanhos diferentes. E se por um acaso você tiver dúvidas de como redigir um bom currículo, quais fontes usar, o que é o LinkedIn, será que você deve ter um LinkedIn, será que você deve ter um currículo, como realizar uma boa entrevista, sinais de que você foi aprovada ou aprovado numa entrevista, num processo seletivo, fica tranquilo, eu já fiz vários vídeos sobre isso e eu vou deixar tanto no card quanto no primeiro comentário desse vídeo. Se ser demitido já é ruim, imagina ser demitido de surpresa. Tenho certeza que com esse vídeo você viu que não é o fim do mundo, que você vai conseguir fazer do limão uma limonada e vai dar a volta por cima. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça, curta esse conteúdo, compartilhe com quem está buscando emprego e siga a gente em todas as nossas plataformas digitais. Até a semana que vem. Eu sei que esse tema é um tema que incomoda muita gente, demissão. Ninguém gosta de ser demitido e ninguém gosta de falar sobre demissão, mas você aprendeu nesses 3 vídeos que é importante saber o que fazer e principalmente o que não fazer. Você já foi demitido?
O que você fez? Conta aqui nos comentários pra gente conversar, pra gente estabelecer uma linha de comunicação. Mas não acha que acabou não. Semana que vem eu vou fazer um vídeo especial sobre aonde estarão as vagas de emprego pro ano que vem. 2023 é um ano bastante desafiador, mas vai ter muito emprego. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.